A esporotricose é uma doença causada pelo fungo do gênero Esporotrix, sendo a espécie mais comum o Esporotrix schenckii. Esse fungo pode causar infecções na espécie humana e em diferentes espécies domésticas, como cachorro, gato e também espécies silvestres. O mais atingido entre esses, com certeza, é o gato. E eu já vou te contar o porquê ele é o mais lesado em relação aos outros. A esporotricose é uma micose subcutânea, o que significa que afeta principalmente a pele, os tecidos subcutâneos, que são os tecidos que ficam acima dos músculos, e em alguns casos podem afetar os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, estruturas em forma de feijão, compostas por células de defesa contra doenças e infecções. A esporotricose ocorre geralmente por meio de contato com material orgânico contaminado, como espinhos de plantas, palha, tronco, folhas ou o solo contaminado com esse fungo. Em animais de estimação, a transmissão mais comum é por arranhões ou mordidas de gatos infectados. Isso também acontece com humanos através das arranhaduras e mordeduras de gatos infectados neles. A esporotricose é disseminada por todo o mundo, sendo de maior importância nas regiões de clima tropical e temperado. Ela é uma micose subcutânea cosmopolita. O que é isso? Ela é própria de grandes cidades e ela é frequente na América Latina, tendo o Brasil como principal país. O Rio de Janeiro é o estado com maior incidência de casos em felinos e também em seres humanos. Hoje eu vou explicar tudo sobre esporotricose, sobre todas suas vias de transmissão, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e profilaxia. Oi, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao meu canal, um canal sobre o mundo da medicina veterinária. Para quem não me conhece, me chamo Bruna, eu estudo veterinária, inclusive eu me formo em dezembro, agora no final do ano. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é recorrente em hospitais e clínicas da área. Sempre aparece um gato com esporotricose e todo cuidado é pouco. Para nós, nós humanos, os médicos, veterinários, as enfermeiras, tanto para o paciente e para os outros animais que estão juntos no mesmo ambiente. A esporotricose é causada pelo fungo do gênero Esporotrix. A espécie mais comum envolvida é o Esporotrix schenckii. Este fungo é encontrado em todo o mundo e é responsável por causar a maioria dos casos de esporotricose. O fungo Esporotrix schenckii é encontrado naturalmente no solo, vegetação em decomposição e em certos materiais orgânicos, como palha, espinhos de planta e madeira. Ele pode se desenvolver em forma de hifas, que são estruturas filamentosas, e também produz estruturas de resistência chamadas de conídeos. Esse fungo vai se duplicar, ele vai se multiplicar a temperatura de 37 graus, formando as leveduras. Ela é definida como doença ocupacional, estão relacionados a floristas, jardineiros, agricultores, trabalhadores rurais, e isso é porque esses trabalhadores trabalham no mesmo habitat do fungo e assim têm contato direto com o esporotrix. Quando se tem a transmissão zoonótica, ou seja, entre animais e pessoas, isso virá através de mordeduras, arranhaduras ou contato com exudato e soluções de continuidade de animais domésticos ou silvestres. Ou seja, o animal ele tem que ter uma ferida na pele. A pele ela não deve ser íntegra. O esporotrix, para que ele consiga adentrar no corpo do hospedeiro, ele precisa de uma lesão de pele. Ele não é igual à leptospirose, a leptospira, que ela entra mesmo com uma pele íntegra. Nesse caso aqui na esporotricose é necessário uma lesão. O gato é um agente muito importante nesse processo, porque nas suas brincadeiras ou até mesmo nas suas brigas, ele provoca mordeduras e arranhaduras, sejam em outros felinos ou em outros animais e também no próprio tutor, no próprio ser humano. O felino sai para a rua, ele anda pelas árvores,
que é onde ele vai entrar em contato com o fungo e vai se infectar. Ainda que ele não desenvolva a lesão naquele momento, ele pode estar carregando os esporos, os conídeos do fungo em sua pele. E isso acontece porque ele se arrasta entre os troncos, ele sai em busca de presas, porque o felino ele é um predador, tem um instinto de predador. Então ele sai pelas árvores para pegar os pássaros. E o gato é um grande disseminador. Além de se infectar, ele transporta esse fungo para outros ambientes. E isso é muito importante nessa doença. Outra forma de transmissão é através do gato com esporotricose. É quando o gato ele está doente e tem o esporotrix na forma de levedura em suas lesões. Os cães também podem desenvolver a doença. Geralmente os casos estão relacionados a processos traumáticos com gatos, ou seja, quando há brigas entre eles. Quando o cachorro briga com um gato, o cachorro vai acabar se ferindo e assim essa ferida vai entrar aí em contato com o fungo e ele vai acabar se infectando. Nessa figura se vê uma ferida no plano nasal do gato com esporotricose. Quando a esporotricose afeta o focinho dos gatos, pode causar sintomas como espirros frequentes, congestão nasal, secreção nasal, dificuldade respiratória, crostas ou feridas no focinho e um inchaço facial. O fungo pode entrar no organismo pela via respiratória, causando infecção no sistema respiratório. Antes de continuar aqui, deixe o seu gostei, porque esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui, que tem a intenção de informar outras pessoas, e se você já percebeu que ele pode te ajudar nos seus conhecimentos e nos seus estudos, provavelmente ele vai ajudar outros estudantes como você. E quando você deixa o seu gostei, o YouTube vê que este vídeo é bom e ele leva este conteúdo para mais pessoas, para outras pessoas. E assim a gente agrega mais valor para o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigada! A esporotricose em gatos pode causar várias manifestações cutâneas. Os sintomas podem variar dependendo da localização e gravidade da infecção. Algumas das manifestações cutâneas mais comuns são: primeiro são as úlceras e feridas na pele. Essas lesões podem começar como pequenas protuberâncias vermelhas que vão se desenvolver em úlceras abertas, Vão ficar ulceradas. As úlceras podem ser dolorosas, inflamadas e podem apresentar secreção. Segundo são os nódulos e caroços. Esses nódulos podem ser firmes, elevados e de cor avermelhada. Eles podem aumentar de tamanho ao longo do tempo. O terceiro são as crostas e descamação. A presença de crostas e descamação na pele é comum em gatos com esporotricose. A pele pode ficar seca, escamosa e apresentar crostas que podem se desprender. Alopecia, que é a perda de pelos. A esporotricose pode levar à perda de pelos nas áreas afetadas. A pele ao redor das lesões pode ficar sem pelos ou apresentar pelos quebradiços e sem brilhos. Inchaço e edema. Em casos mais avançados, a esporotricose pode causar inchaço e edema na área afetada. Isso pode resultar em um aumento perceptível na espessura da pele e uma aparência inflamada. Embora a esporotricose seja principalmente uma doença de pele em gatos, em alguns casos, a infecção fúngica pode se espalhar para órgãos e tecidos além da pele, resultando em manifestações extracutâneas. Algumas das manifestações extracutâneas possíveis da esporotricose em gatos são: primeiro é a linfadenopatia. A doença pode levar ao aumento dos gânglios linfáticos, os linfonodos, próximo às áreas afetadas. Os linfonodos podem ficar aumentados, doloridos e inflamados. Segundo é o acometimento respiratório. Em casos mais graves, a infecção fúngica pode se disseminar para o trato respiratório, resultando em sintomas como tosse, espirros, dificuldade respiratória e corrimento nasal, que eu já tinha falado para vocês quando mostrei essa foto aí do gato com ferimento no plano nasal. E eu fiz um vídeo sobre o complexo respiratório felino.
rinotraqueite felina e calicivirose felina. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link do vídeo na descrição aqui embaixo deste vídeo. Então, caso você quiser se aprofundar no assunto, é só ir lá e acessar o link. Acometimento ocular. Embora menos comum, a esporotricose também pode afetar os olhos dos gatos. Pode ocorrer conjuntivite, úlceras corneanas, ou seja, nas córneas, inflamação ocular e até mesmo proptose, que são os olhos saltados. Acometimento ósseo. Em casos raros, a esporotricose pode se disseminar para os ossos, causando osteomielite, que é uma infecção óssea. Os sintomas podem incluir claudicação, que é quando o animal manca, dor, inchaço e deformidades ósseas. Acometimento sistêmico. Em casos muito raros e avançados, a esporotricose pode se disseminar para outros órgãos internos, como o pulmão, o fígado, o baço e o sistema nervoso central. Isso pode resultar em sintomas mais graves e comprometimento do funcionamento desses órgãos. As manifestações extracutâneas da esporotricose em gatos são menos comuns do que as manifestações cutâneas. A maioria dos casos de esporotricose em gatos envolve principalmente a pele. As manifestações clínicas da esporotricose em humanos variam dependendo do local de entrada do fungo no corpo, e da resposta imunológica da pessoa afetada. As manifestações clínicas comuns da esporotricose em humanos são: primeiro, são as lesões cutâneas. A forma mais comum de esporotricose em humanos é a forma cutânea. Geralmente começa com uma lesão cutânea na área da inoculação, como uma pápula ou um nódulo vermelho, que pode ulcerar e formar uma ferida. A lesão é tipicamente sem dor e pode apresentar crostas e drenagem de pus. Pode haver um padrão de disseminação linfática, com lesões ocorrendo ao longo dos gânglios linfáticos, que são os linfonodos. Segundo é o envolvimento ósseo-articular. Em casos mais graves ou quando a infecção não é tratada, o fungo pode se disseminar para os ossos e articulações, resultando em uma esporotricose ósseo-articular. Pode ocorrer dor, inchaço e limitação dos movimentos nas áreas afetadas. Esporotricose pulmonar. Embora menos comum, a esporotricose também pode afetar os pulmões, especialmente em pessoas com um sistema imunológico comprometido. Pode se manifestar como pneumonia crônica, como tosse, falta de ar e dor no tórax. Forma disseminada em indivíduos com imunidade significativamente comprometida, como por exemplo pessoas com HIV/AIDS, ou em tratamento imunossupressor, como por exemplo em tratamento para asma, também pode ser tratamento para pacientes com câncer. Então, para esses indivíduos, a esporotricose pode se disseminar para órgãos internos como os pulmões, o fígado, baço, ossos e o sistema nervoso central. Essa forma disseminada ela é bem rara, mas pode acontecer, Ela pode ser grave e potencialmente fatal. É importante observar que as manifestações clínicas da esporotricose em humanos podem variar e nem todos os casos apresentam os mesmos sintomas. O fechamento do diagnóstico de doença em gatos requer uma abordagem abrangente que envolve avaliação clínica, exames laboratoriais e, em alguns casos mais graves, exames de imagem. As principais etapas envolvidas para chegar no diagnóstico são: primeiro, histórico e exame clínico. O veterinário, então, ele vai começar com uma avaliação, com uma entrevista, uma anamnese aí detalhada sobre a história clínica do gato, incluindo a presença aí de lesões cutâneas, sintomas respiratórios, exposição a outros animais doentes ou ambientes, que podem, ter o fungo. E depois da anamnese vai ser feito um exame físico completo para avaliar as lesões cutâneas, os linfonodos, a mucosa e outras áreas potencialmente afetadas. Segundo é a citologia ou raspado cutâneo. O veterinário pode realizar um exame citológico das lesões cutâneas do gato, coletando uma pequena quantidade de material para análise microscópica. Isso pode ajudar a identificar a presença de estruturas fúngicas características, como as leveduras do fungo Sporotrix schenckii. É importante ter consciência de que esse método, ele infelizmente pode fornecer um resultado falso negativo em alguns casos.
Cultura fúngica. A cultura fúngica é o método mais confiável para confirmar o diagnóstico de esporotricose em gatos. Amostras de tecidos ou secreção das lesões cutâneas podem ser coletadas e enviadas para um laboratório especializado. O laboratório irá cultivar o fungo em meio a uma cultura apropriada e realizar testes de identificação para confirmar se é o Sporotrix schenck. E exames de imagem. Em alguns casos, pode ser necessário exames de imagem, como radiografia ou ultrassonografia, para avaliar a extensão da infecção e verificar se há envolvimento de estruturas mais profundas, como os ossos ou os órgãos internos do animal. O diagnóstico da esporotricose em gatos pode ser desafiador, pois outras condições de pele em gatos podem apresentar sintomas semelhantes. Por isso que é fundamental fechar um diagnóstico correto para começar a dar início ao tratamento adequado. O tratamento da esporotricose em gatos geralmente envolve uma abordagem multifacetada que inclui o uso de antifúngicos, cuidados locais das lesões e medidas de controle ambiental. As principais opções de tratamento são: primeiro são os antifúngicos. Os antifúngicos são a base do tratamento. O medicamento mais comumente usado é o itraconazol, administrado por via oral. A dose e a duração do tratamento serão determinados pelo veterinário, com base na gravidade da infecção e na resposta individual daquele gato. Outros antifúngicos, como fluconazol e terbinafina, também podem ser utilizados em casos específicos. É importante seguir rigorosamente as instruções do veterinário em relação à dose e à duração do tratamento. Cuidados locais das lesões. As lesões cutâneas devem ser tratadas adequadamente para promover a cicatrização e prevenir infecções secundárias. Isso pode incluir limpeza suave das lesões, com soluções antissépticas recomendadas pelo veterinário, e aplicação tópica de pomadas ou cremes cicatrizantes, caso for necessário. Isolamento e controle ambiental. Para evitar a disseminação da esporotricose e reduzir o risco de infecção em outros animais e em humanos, é importante isolar os gatos infectados. Eles devem ser mantidos em ambientes internos, separados de outros animais, especialmente de gatos, saudáveis. O ambiente em que o gato infectado vive deve ser higienizado regularmente, removendo qualquer material orgânico potencialmente contaminado. Monitoramento e acompanhamento veterinário. Durante o tratamento, é fundamental que o gato seja regularmente monitorado pelo veterinário. Isso envolve exames físicos periódicos para avaliar a progressão da doença, monitorar a resposta ao tratamento e fazer ajustes caso for necessário. Exames laboratoriais, como culturas fúngicas, podem ser repetidos para verificar a resolução da infecção. O tratamento da esporotricose em gatos pode ser prolongado e requer paciência e comprometimento por parte do proprietário. A duração do tratamento pode variar de semanas a meses, dependendo da gravidade da infecção e da resposta individual do gato. A profilaxia da esporotricose em gatos envolve medidas para prevenir a infecção pelo fungo Sporotrix schenck. Algumas estratégias que podem ajudar a reduzir o risco da doença em gatos são: primeiro, controle de ambientes contaminados. A esporotricose é mais comumente adquirida através do contato com o fungo, presente no solo, plantas em decomposição, espinhos e material orgânico em ambientes contaminados. Então evite permitir que o seu gato tenha acesso a áreas com acúmulo de matéria orgânica em decomposição, como por exemplo jardins com solo contaminado. Limpe regularmente essas áreas e remova qualquer material potencialmente contaminado. Segundo é o monitoramento de lesões cutâneas. Fique atento a qualquer lesão cutânea ou ferida em seu gato. Se o seu gato apresentar feridas, lesões ou ulcerações na pele, tem que levar ele imediatamente ao veterinário. Lesões cutâneas podem ser uma porta de entrada para o fungo causador da esporotricose. O diagnóstico e o tratamento precoce podem ajudar aí a prevenir a disseminação da infecção pelo organismo do paciente. Higiene adequada. Ao lidar com gatos infectados ou suspeitos de esporotricose, é importante adotar medidas de higiene adequadas. Lave bem as mãos com água e sabão após tocar nas lesões cutâneas do gato ou manipular qualquer material contaminado.
Isso ajuda a prevenir a disseminação do fungo para outros animais e também para outros seres humanos. Isolamento de gatos infectados. Se você tiver um gato diagnosticado com esporotricose, é importante isolá-lo de outros animais saudáveis para evitar a transmissão. Mantenha o gato infectado em um ambiente interno separado, com limpeza regular do ambiente e higienização adequada. Essas medidas podem reduzir o risco de esporotricose em gatos, mas a exposição ao fungo Sporotrix schenck não pode ser totalmente eliminada. Então, se você é tutor de gato, é necessário que você sempre esteja de olho nele. E era tudo isso que eu tinha que falar para vocês. Vocês já conheciam a esporotricose? Eu estou no Instagram como @FAAprender, me segue lá. Aproveita agora e se inscreve no meu canal, deixa o like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros vídeos. Assista também esses ótimos vídeos que eu deixei aqui na tela para vocês. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau!